Segundo Crônicas, capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque, em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Zemiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e o sacerdote Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por família era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000, o líder Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor com 200.000. De Benjamim, Elíada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Segundo Crônicas, capítulo 18. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Ilá. O rei não deveria dizer isso, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Ilá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria,
e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor: com estes chifres tu ferirás os amareus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: Atacai e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: Estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Segunda Timóteo capítulo 2.
Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Hoje concluímos a leitura do dia 198 do nosso plano de leitura bíblica. Eu chego a ficar eufórica por poder ler dessa palavra e saber mais da vontade de Deus em nossas vidas. Se você se sente assim, aproveite para compartilhar com outras pessoas essa leitura, incentivando-as a fazê-la também. Aproveito para pedir seu like no vídeo, que também nos ajudará a divulgar essa palavra. E para todos que chegaram aqui agora, que iniciaram essa leitura conosco, rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Isso é importante para que você seja notificado todos os dias que um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus as bênçãos dele sobre a sua vida e até amanhã, se ele nos permitir.